Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderás sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso o demônio, os vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte é bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos hoje a sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. E a palavra de hoje nos chama ao coração do Evangelho: conversão, confiança e unidade. Na primeira leitura que nós ouvimos, tirado do livro do profeta Joel, o profeta que descreve um país arrasado por gafanhotos. O profeta não entra em polêmicas, mas ele convoca o povo a uma liturgia penitencial. Tocar a trombeta, reunir a assembleia, rasgar o coração. E por quê? Porque a calamidade funciona como sinal. Aproxima-se o dia do Senhor. A imagem é forte. Nuvens que escurecem como se o sol se apagasse. Quando tudo parece desmoronar por fora, Deus acende um caminho por dentro, não para nos esmagar, mas para nos reconduzir à sua aliança. A fé de Israel nasce e renasce assim. O povo se apresenta junto, reconhece suas falhas e unido suplica misericórdia. Essa é a teologia de Joel. A crise chama a oração comunitária, e a oração comunitária devolve horizonte. Vamos vivenciar isso, o que Joel nos ensina na primeira leitura amanhã. Nosso Papa Leão convocou a igreja toda manhã para rezar pela paz. Lá na Co-Catedral nós iremos rezar às 15 horas. Vamos expor o Santíssimo e vamos rezar o terço pela paz. Então cada paróquia, cada comunidade está se organizando para esse momento de oração comunitária, como nos ensina o profeta Joel, que é a comunidade reunida, suplicando, se reconhecendo pecadora e pedindo a força de Deus para vencer o mal. No Evangelho, nós ouvimos
O livro de São Lucas, capítulo 11, versículo de 15 a 26. Jesus no Evangelho é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe deles. E ele responde com uma lógica que desmonta a mentira. Um reino dividido cai. Se o mal está sendo desalojado, então chegou o reino. O dedo de Deus está em ação. Depois ele nos conta uma parábola decisiva. Há um forte que guarda a casa, ou seja, o maligno. Mas chega um mais forte, que é o próprio Cristo, que o amarra e liberta o que estava cativo. Não existe neutralidade em relação a Cristo. Ou nós recolhemos com Ele, ou nós espalhamos. E aí vem o alerta final para nós. A casa varrida e arrumada. A pessoa que largou a vida do pecado não pode permanecer vazia. Se ficar desocupada, o mal tenta voltar com mais força. Depois de uma confissão, depois de um retiro, de uma graça recebida, não basta apenas remover o que era nocivo. É preciso ocupar o coração com a palavra meditada, com a caridade concreta, com a participação nas pastorais, se envolver, se colocar a serviço, na comunhão na igreja. Onde há divisão, o inimigo se alimenta. Onde há unidade, o ressuscitado reina. Talvez alguém se pergunte: e quando rezo, insisto e as coisas continuam difíceis do mesmo jeito? Aí o profeta Joel responderia para nós: permanece na assembleia, não te isoles. E Jesus completaria o profeta Joel: permanece comigo, eu sou mais forte. Colocando numa aplicação direta na nossa vida, nas famílias, que cessem as guerras, as mágoas guardadas, as indiretas, as fofocas. Na comunidade, acabe com as panelinhas e com os times. Partilhem a missão. Valorizem o dom de cada um. Nas redes sociais, não espalhem aquilo que fere a comunhão. Unidade não é uniformidade, não é todo mundo pensando igualzinho, fazendo tudo do mesmo jeito. Mas é a unidade na diversidade. Cada um com a sua espiritualidade, cada um com o seu jeito de viver a sua fé, mas buscando juntos anunciarem o Evangelho. Viver a comum união. É a fraternidade em torno de Cristo, que é o Senhor. Então, queridos irmãos, deixemos que o Salmo ecoe a mesma mensagem. O justo encontra refúgio no Senhor, e o Senhor guarda quem nele se apoia. É a mesma linha: confiança perseverante, coração ocupado por Deus. E como isso tudo se desemboca no sacramento da Eucaristia. No altar, o mais forte nos alcança. O dedo de Deus, ou seja, o Espírito Santo, consagra o pão e o vinho e Cristo entra na nossa casa. A comunhão, ela não é uma palavra bonita, um gesto bonito, ela é uma ocupação santa. Jesus habita em nós, fortalece a unidade e expulsa aquilo que nos divide. Saímos enviados para manter a casa cheia do Evangelho. Oração diária, perdão,
serviço humilde. Vamos pensar numa proposta aqui muito concreta para hoje. Como nós podemos colocar em prática a primeira leitura e o Evangelho hoje? Primeiro, façamos um pequeno exame de consciência no silêncio do nosso coração. Onde a minha casa interior está vazia. Ocupemos esse espaço com um compromisso. 10 minutos de leitura diária do Evangelho, um terço, uma reconciliação, uma ajuda silenciosa a quem precisa. E por tudo, protegemos a unidade. Nenhuma palavra que fira a comunhão. Se a praga de Joel simboliza tempos difíceis e a acusação contra o Cristo simboliza a confusão espiritual, a resposta de Deus é sempre a mesma. Juntar o povo, abrir o coração e acolher o mais forte. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, aproximemo-nos do altar com essa decisão. Senhor, toma posse da minha casa. Preencha aquilo que está vazio dentro do meu coração. Firma os meus passos no caminho da unidade. E a paz de Deus guardará os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.